Hoje você vai aprender, história, mas não como os livros de história, onde Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, Cristóvão Colombo as Américas, toda aquela história que eles colocam nos livros de história, onde chegaram os portugueses no Brasil e pegaram espelhos, quinquilharias e entregaram para os índios, né? Ora, senhor índio, trabalhe para mim e eu lhe darei espelhos, quinquilharias, e você minera o seu ouro e leva para Portugal. Que delícia! Pois bem, essa é a história que lhe foi contada. Mas tudo começa a entrar em conflito, quando o nome do teu próprio país nunca chamou Brasil. Só por aí já começa a desmartelar a história. Quando Tomás esteve no Brasil, apóstolo de Jesus Cristo, e simplesmente os índios foram evangelizados pelo nome de Jesus. É algo surreal. Inclusive a história dos índios, se você tiver descendência indígena, se você estiver disponível a conversar com o índio, tiver fácil para você, pergunte a história de Pai Kumar, que foi nada mais é do que um homem branco que evangelizou os índios. Tomás, tá bom? Discípulo de Cristo. Então a história ela é conflitante. A história que você tem, inclusive Brasil, o nome de um demônio, tá? Só para deixar bem claro para você. E o Brasil chamava Terra Santa Cruz, porque Tomás de Aquino veio trazer, em teoria, a cruz, mas não é cruz como você conhece, cruz de Malta, que era o símbolo de Cristo, às Américas, tá? Então, assim, o que nós temos que falar aqui para você? Eu vou falar sobre o efeito chamado Mud Flood. Mud é um tipo de barro ou terra, tá? E flood é simplesmente enchente, água. Grande água em abundância. Inclusive eu coloquei a tradução aqui. Eu vou explicar para você como grandes civilizações que tinham discos voadores, tecnologia ilimitada, sucumbiram. Simplesmente desapareceram, não existe mais registro sobre elas. Então hoje você aprende sobre isso aqui. Lembrando que este conteúdo tá disponível para quem adquiriu Como Vencer Todos a partir do ano de 2021, tá? Como um incentivo para você conhecer o meu trabalho, eu vou deixar esse PDF lá para você poder baixar e fazer as suas próprias pesquisas e experimentos, tá bom? Lembrando, tá com 50% de desconto, saiu de 597 para 297, estou dando 50% de desconto. Você conta com o meu suporte pessoal, conteúdo premium e com esses PDFs para te orientar. Se você não quer trabalhar a vida inteira para comprar uma casa Minha Vida e já entendeu que você será escravo desse sistema a vida inteira, que é preciso quebrar essas algemas, que o empreendedorismo é a única maneira libertária de você quebrar essa corrente, então conheça o meu trabalho. Está na descrição aqui desse vídeo. Nós vamos falar hoje sobre Mud Flood. O que é Mud? Mud é lama, ok? E Flood é inundação ou enchente. Então, Mud Flood é inundação ou enchente de lama, tá? Eu já até coloquei alguns vídeos no meu canal do que acontece com o efeito Mud Flood, né? O concreto vira água, tudo vira água e começa a afundar, tá? Então, olha só, é um evento de mudança na Terra que ocorreu em várias partes do mundo, deixando culturas inteiras à beira da extinção. De repente existiu uma cultura bem desenvolvida ali, de repente, algumas centenas de anos depois sumiu. Então é isso que acontecia, tá? Livros como Adão e Eva, O Grande Cataclismo Ciclo, não foi Adão e Eva que escreveu, é o nome do livro, foi detido, eu até escrevi aqui, ó, censurado pelo governo americano por 50 anos, tá? E divulgado em 2020, reforçam essa hipótese. Então, o governo americano tinha um pesquisador, um geofísico, um geólogo, que simplesmente ficava pesquisando, através de equipamentos militares, os terremotos que aconteceriam no país. E esse cara começou a chegar à conclusão, através do estudo de fósseis, que de tempos em tempos aconteciam grandes catástrofes no mundo. Ele escreveu um livro para poder divulgar isso ao público, o governo foi lá e confiscou. Existe uma lei no governo americano que depois de 50, 60 anos eles podem divulgar os dados ao público. E aí simplesmente, no ano 2020, esse livro foi divulgado. E eu até fiz um vídeo sobre ele, na verdade fiz 2 vídeos sobre isso, tá? Mostrando como que ficou a Terra depois que foi a destruição em massa. Tem vários livros, né? Várias histórias dos povos antigos, mas esse livro é curioso porque o cara usou dados científicos para isso, tá? Muitos associam a inversão dos polos, inversão do campo magnético, o grande cataclismo cíclico, o fenômeno de liquefação, que eu vou explicar, profecias bíblicas e também guerras entre os humanos e não humanos, coisas que nós desconhecemos. De fato, não sabemos o que aconteceu, mas o que temos é que as civilizações antigas
possuíam grande tecnologia, na qual discutiremos evidências do Mud Flood até agora. Então o que acontece? O pessoal fala que é bíblico, o pessoal fala que é inversão dos polos, do campo magnético. Liquefação é quando simplesmente a superfície da Terra vira água. É como se a superfície da Terra virasse água. Então existe uma frequência senoidal que faz com que a Terra vibre. E agora só você pega por exemplo, um copo, tá, com areia e coloque lá uma bolinha e comece a chacoalhar aquele copo. A areia vai fazer aquela bolinha para baixo. Aquilo ali é o fenômeno de liquefação. Então isso acontece com concreto. Então simplesmente acontece. Inclusive eu vou mostrar para você como eles se preparavam para isso, tá? Então esse fenômeno de liquefação fazia com que as cidades ficassem submersas. Melhor do que falar é explicar isso aqui para você, né? Então simplesmente nós temos aqui, ó, evidências. É aquilo que eu venho falando para vocês, que é proibido fazer escavações no subsolo da Terra. Você que vai comprar um sítio, vai comprar uma fazenda, vai comprar uma casa, saiba que você, em todos os países, você só é dono da superfície da sua casa. Você não é dono do subsolo da sua casa. O subsolo dessa casa, quem é dono é o governo, é a União. Então, simplesmente, isso vale em todos os países. Por quê? Porque, de repente, você começa a escavar ali, você encontra fóssil de ET, civilizações perdidas, e aí chama muita atenção. Então, o que acontece? Olha só, isso aqui é uma escavação na Europa que revelou edifícios de outras civilizações enterrados. Essa foto que você está vendo aí. Então, simplesmente, alguma coisa aconteceu numa necessidade de fazerem escavações. E aí, quando começaram a escavar, descobriram que tinham mais edifícios para baixo. De repente, pensa comigo, você está lá, você é um europeu, e aquele prédio foi construído no ano X, né? Só que aí, de repente, você fala, beleza, antigamente aqui era o senhor feudal, antigamente aqui era aqueles caras com a bigorna. Aí, de repente, você pega os edifícios mais tecnológicos do que o que você mora, estão abaixo de você, informações conflitantes. Né? Então é isso que aconteceu no passado. Olha só, o direito da superfície, só para tu ter ideia, tá? Esse aqui é no Código Civil. O direito da superfície nada mais é, dentro dos parâmetros do nosso atual Código Civil, a concessão da superfície para a construção ou plantio, por tempo indeterminado, por meio da escritura pública devidamente registrada no cartório de registro de imóveis. Ou seja, você só é dono de forma indeterminada sobre a superfície. A propriedade dos minérios, bem como a pesquisa e a exploração dos mesmos, são bens da competência da União, né, respectivamente garantidos pela Constituição Federal de 1988 em seus artigos 20, artigo 9 e 176, né, do parágrafo 1, cabendo à União conceder ou autorizar a prática de exploração mesmo que em propriedade particular. Quem decide se você vai explorar o que está no seu subsolo dessa terra é o governo, não é você. E para poder reforçar essa história que você não pode escavar, experimente você passar um trator na sua propriedade. Eu já fiz isso. Eu, por exemplo, comprei uma grande fazenda que eu não conseguia chegar até o final da fazenda. Era uma jangada. E aí eu fui lá e coloquei trator. Falei, ó, vá lá e faz a estrada para mim. E o que brotou de gente foi absurdo, né? Foi brotando, não sei o que, não sei o que. E os caras vão lá e falam, o que você está fazendo? Eu falei, meu amigo, tô fazendo uma estrada. Ah, não pode, tem que pedir. Eu falei, então multa aí. Então, simplesmente, os caras vão multando. Vai multando, você vai fazendo. Infelizmente, é assim. Se você quer construir numa região rural, se você fizer qualquer platôzinho, botar qualquer tratorzinho aí, meu amigo, vai brotar até helicóptero. Só para te avisar. Então, simplesmente é isso. É o processo que os caras fazem. Mas tem como você recorrer. Igual no meu caso, eu estou trabalhando... Eu não estou criando um abrigo nuclear na minha propriedade. Só quero chegar até o final da propriedade para eu ter domínio sobre a minha propriedade. E eu falei, eu quero o trator que ele chegue na parte de cima, na parte de baixo, eu quero poder caminhar pela minha propriedade, ver o que está acontecendo. Então, simplesmente, é fácil de ser conversado, tá? Mas, o caso tem satélites e eles recebem notificações também, tem, óbvio, as denúncias, mas simplesmente existe uma polícia militar ambiental que é encarregada de não permitir que você faça explorações no seu subsolo. Tá? Porque vai que você encontre uma civilização. Então é tudo encobrimento de fatos. É o que eu acredito, tá? E aí nós temos o quê? Mais evidências, né? Nós tivemos aquela evidência, essa aqui, ó, Europa, evidências do fenômeno de liquefação. É o que eu disse para você, alguma coisa aconteceu, as coisas desceram. Então aqui está uma evidência, ó. Olha só, simplesmente aconteceu uma erosão devido a chuva, alguma catástrofe, e ficou evidente resquícios de uma última civilização embaixo da que existia. Olha que coisa interessante.
E aqui nós temos Paris e França, ó. Isso aqui, só para tu ter ideia do fenômeno de liquefação, é esse aqui, ó. Alguma coisa aconteceu no... Deixa eu passar isso aqui para frente, tá? Alguma coisa aconteceu no ano de 1900, que olha o tanto de prédio, aquilo que eu venho falando. Se você não assistiu o meu primeiro vídeo, eu recomendo que assista. Eu falo sobre captação de energia elétrica através de abóbadas, vasos de cerâmica que são contraditórios, tá? Mas, olha lá, França, já mostrei Índia, Austrália, Rússia e agora a França, ó. Mesmo padrão se repetindo. Então olha para você ver o ano de 1900 e olha o tanto de construção que existia. Alguma coisa aconteceu e todas essas grandes construções foram erradicadas. E mesmo que se diga, mas com o advento da tecnologia, eles derrubaram. Como é que os caras derrubam tantos prédios em tão pouco tempo? Então alguma coisa aconteceu. Em 2017 está lá, sobrou a Torre Eiffel, né? Então para tu ter ideia mais ou menos das coisas por aí. E nós temos também a tal Catedral de São Basílio, né, na Rússia, que é bem famosa, que o pessoal diz o seguinte, o pessoal fala que ela foi submersa, ok? O pessoal fala que ela foi submersa e que você só enxerga, inclusive aquela torre torta na Itália é basicamente isso, começou a afundar ali e ficou inclinada, tá? Então olha só para tu ver, isso aqui, ó, a Torre de Basílio lá, ó, dizem que só ficou uma parte para cima, que a parte maior ficou para baixo e ficou submersa, tá? Então o pessoal fala sobre isso. E aí você fala, isso é mentira, né? Esses fenômenos de liquefação, isso não existe. Não, deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Olha aqui, ó, inundação off-state na capital. Olha só, nos Estados Unidos, os caras, cowboy lá no Texas, naqueles lugares desertos, que não tem uma gota d'água, e de repente, olha só, inundação na capital, ó, 1862. Então os caras ficaram sem entender, eles começaram a andar de barquinhos, né? Porque a inundação foi muito grande. Então só pra tu... Isso aqui não conta no livro de história não, tá? Só para te avisar. Então olha só, inundação no faroeste, né? Que é o que eu até quis explicar isso aqui. Aí fica fácil de você entender o que eu tenho para falar agora. Por que esses grandes monumentos hindu, indiano, do Paquistão, do Oriente Médio, todos os grandes lugares, por que eles constroem em cima de uma rocha? Né? E Cristo mesmo diz, sábio aquele que constrói em cima de uma rocha, porque veio a tempestade, veio os grandes ventos, tudo, e não a derrubou. Olha que delícia. E você achando que Cristo estava falando aquilo ali de besteira, né? Olha a profundidade da sabedoria de Cristo. Construa em cima de uma rocha. Tolo é aquele que constrói a sua casa num terreno que não é rocha, porque veio a tempestade, veio o tempo e a derrubou. Simples assim. Então olha para tu ver, isso aqui é um monastério, tá? Em Pietra, no Jordão, tem mais de 2000 anos. Como é que esse negócio sobreviveu há mais de 2000 anos? Simples, ele está dentro de uma rocha. E o fenômeno de liquefação não destrói, as grandes inundações não destrói, o que tiver acontecendo lá fora não destrói, ele consegue sobreviver. Então, esse padrão de monumentos aí que ficam dentro de uma rocha, ou esculpido na rocha, ao que tudo parece, é o que faz sobreviver a esses grandes cataclismos, tá? Inclusive, olha lá, eu mostrei para você o Jordão, né, de novo, e agora nós temos o tal de Caixa, né, o templo da Índia, tá? Que dizem que tem mais de 10 mil anos, mas provavelmente deve ter uns 4 mil anos, tá? 10 mil anos no tempo, porque a Terra não tem 10 mil anos. Então, olha só o tamanho disso aqui. O cara, simplesmente, eles esculpiram eles pegaram uma rocha, abaixaram o tamanho dela aqui e construíram aqui, ó. Olha lá. Foi ou não foi de caso pensado? Fenômeno de liquefação, grandes fenômenos que aconteceriam no mundo. Então os caras constroem simplesmente entre as rochas. Não é besteira. Pra que alguém vai ficar lapidando rocha? É claro que não é lapidação, é laser, né? Mas pra que alguém vai gastar energia para construir numa rocha se ele pode construir no campo, que é muito mais prático? Simples, porque no campo vem as grandes catástrofes e não sobra nada. Agora na pedra, as chances de você sobreviver é muito maior. Por isso que se foi construído em rocha, tá? E eu cheguei a falar para você da energia livre no vídeo anterior, se você não assistiu, 1790, quando não deveria existir energia livre, ou energia existe. E ao que tudo parece, são esses obeliscos que transmitem energia elétrica, tá? Eu acredito que isso aqui é francês, não posso te afirmar, mas olha só, isso é uma festa que estava acontecendo, e olha só isso aqui. Os grandes obeliscos iluminando, né, essa grande festa que aconteceu no ano de 1790. Que delícia, né? Então, só para tu ter ideia, 1790 tá lá.
Uma torre energética. Você não vê transformador, não vê capacitor, não vê nada. Como é que os caras tinham energia no passado? Pois é, pergunta nos livros de história se tem. Não tem, né? Então simplesmente é isso que acontecia no passado. Vamos voltar aqui que tem mais informação para você. Olha só isso aqui. Instalação do obelisco em 1880 a 1881, lá em Nova York. Né? Nossa, para que eu vou colocar um obelisco na cidade? Não faz sentido. A cultura nova-iorquina, a cultura de todos os países, não tem junção com o obelisco. Então por que eles colocam o obelisco? Tem em Washington, tem lá no Vaticano, para que eles colocam o obelisco? Ah, para quê? Para torres de energia, a transmissão de energia elétrica, tá? É praticamente a torre do Nikola Tesla de forma discreta. Então é o que existiu no passado. Inclusive, olha só, essa foto aqui é bem rara, lá no Egito, tá? Torre de transmissão de energia elétrica lá no Egito. Então, o que parece, eles usavam isso aí para energia elétrica. Aí eu falo para você fala assim, não, isso aí é história da carochinha. Esse quadro aqui, chamado Moonlight Towers, ele foi concebido no ano de 1800. Nikola Tesla, Thomas Edison, ninguém estava vivo nessa época. Então como é que eles tinham grandes energias elétricas? Como é que os caras tinham um tipo de energia, que ao que tudo parece ser laser, que mirava para cima, batia em algum lugar, não sei, na Lua, não sei que esse cara estava me arrumando naquela época, e que ela refletia na cidade. A energia vem daqui, algum tipo de cristal, alguma coisa, eu até falei sobre o mercúrio vermelho aqui, batia aqui para cima, não sei, não me pergunte, eu não conheço a tecnologia, mas batia aqui em cima alguma coisa na tampa e voltava para a cidade, iluminava toda a cidade, no ano de 1800. Então são informações conflitantes. Os livros de histórias dizem uma coisa, mas as fotos dizem outra. Então são coisas conflitantes. E aí a coisa começa a ficar mais conflitante, porque eu já fiz um vídeo falando sobre a cerâmica, a abóbada, sobre as grandes torres do passado, que eram receptáculos de fontes energéticas. E que as torres de Tesla mandavam energia para cima e aquelas antenas captavam. Só que agora entra a coisa estranha, porque agora começa a entrar essa história de santo. Esses caras que eram santos da igreja, eles carregavam um certo tipo de antena. Não é cruz, aquilo ali não representa uma cruz de Cristo, até porque o contexto de cruz de Cristo veio depois do Vaticano, de muito tempo. Antigamente era conhecido como cruz de Malta, é apenas um símbolo demais, tá? E depois, isso aqui parece uma antena, você nem vê que é uma cruz. E aí eu falo para você, para ficar até mais fácil de você ver aqui, ó, para ficar mais fácil de você ver, olha só isso aqui. Olha só isso aqui, parece uma cruz para você? Para mim não parece, para mim parece um tipo de receptáculo que se usava para receber energia elétrica, tá? E coincidentemente, bem parecido com o que ficava nas torres que eu venho falando, que ficavam no formato de abóbada. Então, simplesmente, essas torres tinham energia elétrica, tinha esses conectores que recebiam energia elétrica, e, ao que tudo parece, eles usavam energia elétrica também, de alguma maneira, até então desconhecida, tá? Do passado. E nós temos, né, o fragmento, alguém conseguiu encontrar isso aqui, que é o fragmento que eles não podem tocar. Museu é proibido você tocar, e inclusive já nem sei se existe mais isso aqui. Então eles encontraram esse monumento, escavações, e simplesmente não pode nem encostar nisso aí. Então aparentemente parece até um cajado de Moisés, porque a coisa aconteceu. A teoria dos russos, as cruzes não são o que parecem. A palavra raio foi encontrada pela primeira vez em 1569. Então não é. Muita gente falou que parecia ser raio isso. Ah, o cara está segurando um raio. Que delícia. Um homem segurando um raio, né? Só que a palavra raio veio ser usada pela primeira vez em 1569. Ou seja, esses grandes artefatos aqui, isso vem bem antes disso, tá? Então são informações conflitantes. Aí você me pergunta, quem passou a mensagem, né? No filme Under, Pararapururu Silver, Pararapururu Lake, quando ele se revolta, quem está pedindo para você, quem está passando as mensagens? Pois é, quem está passando as mensagens? Os anjos caídos. É simples assim. É o filme A Tumba do Diabo. É os anjos caídos. Anjo passando informação. Olha só, um anjo, tá? Isso aqui é um estudo russo. Um anjo passando informações, tá? E olha pra tu ver. Ah, não parece um anjo passando informação não, Beto. Não. Bobagem. Isso aqui é o que pra você? Isso aqui é o que? Uma panela de pressão? Olha pra isso aqui. Uma cara, uma asa, um ser voando, passando um certo tipo de informação. O tempo todo, os anjos passando informações proibidas
para os seres humanos. Informações essas que eu já fiz vídeos sobre inteligência artificial que simplesmente quer dizimar a raça humana. É o que eu digo. Tem tecnologias que são benéficas, que não vêm dos homens, não vêm dos anjos caídos, vêm de Deus. E tem tecnologias que são maléficas, que vêm dos homens e dos anjos caídos. As tecnologias são tão positivas nos céus, porque os céus têm tecnologia, que possibilitou a liberdade dos anjos caírem. Deus, ele não fica chipando todo mundo, não. Ele dá a liberdade. Agora, cabe a cada um fazer as suas escolhas. E nós temos aqui o seguinte, ó. O cajado de Moisés, que é até bíblico, né? E tem grandes referências sobre isso. Então Moisés abriu o mar no meio. Não, Moisés não foi o primeiro a abrir o mar no meio. Se não me falha a memória, Elias também, Tomás abriu. Inclusive tem a história brasileira do pai Kumar, que abriu o mar ao meio também. Ele estava sendo perseguido por algumas tribos indígenas, né? Depois dele ter evangelizado. E aí o que ele fez? Ele pisou numa rocha, lá no Nordeste, acho que foi no Nordeste, abriu o mar no meio e foi direto para a Índia. Inclusive tem essa pegada na rocha, até hoje em dia. São contos, né? Mas eu não duvido disso. Então, olha só, a cajada de Moisés pode ter sido um presente de Deus, eu acredito, para ajudar o povo a escapar do Egito, eu acredito. O Senhor falou a Moisés, Êxodo capítulo 13, versículo 17, Êxodo capítulo 15, versículo 19, tá? O Senhor falou a Moisés, não precisa continuar a clamar por mim, diz ao povo que avance, que marche, porque o povo tinha parado para orar. Deus falou, não, agora não é hora de orar, continue marchando, porque o exército dos egípcios estão atrás de vocês. E aí, tá lá, levanta a tua... E olha só, vou até passar isso aqui, não tá. Então, levanta a tua vara sobre as águas, tá? Levanta a vara sobre as tuas águas, e no meio do mar se abrirá o caminho na vossa frente, tá? Todo o povo passará por ali como se fosse uma terra seca. Então você vê basicamente o seguinte, tá? Deus falando a Moisés para levantar a sua vara, que ali o mar se abrirá ao meio e o povo conseguirá fugir, parecendo que a terra está até seca, né? E Deus não fez o mar se abrir. Fez. No contexto geral, no contexto amplo, Deus é Senhor de tudo, Ele fez isso. Só que Ele deu a ferramenta a Moisés, porque Ele diz o seguinte para Moisés, tá? Ele diz o seguinte aqui para Moisés. Olha só, e tu levantarás a tua vara sobre as águas, e no meio do mar se abrirá um caminho na vossa frente, todo o povo passará por ali como se fosse terra seca. Então ele simplesmente, você vai lá e levanta a tua vara, e aí o mar se abrirá. E aí eu falo, esse tipo de vara não poderia ser um certo tipo de fonte energética do passado, não? Porque eu já venho falando que os caras tinham energia aqui desde a época de Adão e Eva. E aí, quem não garante que esses caras não tinham energia? Ainda mais os egípcios, tá? Os egípcios que tinham grande tecnologia do passado, os caras estavam abrindo portais. Então você imagina a grande tecnologia que Moisés também tinha. Levanta a tua vara e o mar se abriu ao meio. Então é isso que se é comentado, tá? E não só isso, como também nós temos que falar sobre, olha só, sobre Agartha, que é conhecido como Hallow Earth, Terra Oca, que existem civilizações no subsolo da Terra. Nós temos Lemúria, continentes que foram simplesmente sumiram. Uma hora tem naves voadoras, portais, carros voadores, e noutra hora não existe mais, varrido do mapa. Então nós temos Agartha, Lemúria, nós temos aqui, por exemplo, essa retratação aqui, ó, das pirâmides como fonte energética, tá? O pessoal utilizava no passado. E nós temos aqui, ó, o mundo é rico e desconhecido. Uma história da humanidade tem uma profundidade imensa a ser descoberta, tá? E contudo, os que dormem dificilmente irão despertar, e os que despertam dificilmente voltarão às suas vidas normais e pacatas. Quem dorme dificilmente vai despertar, vai dar valor que eu estou falando aqui. Agora, quem já despertou, quem entende que isso aqui é extremamente importante para a vida, porque é um reflexo de tudo que está acontecendo agora, quem entendeu isso aqui dificilmente vai voltar à normalidade. A quem abrir os olhos para esse mundo só vê desgosto, sangue, suor e lágrima, que não tem mais felicidade nesse mundo. A felicidade é Cristo. O apóstolo Paulo dizia, viver é Cristo, morrer é lucro. Então quem descobriu a verdade é o aguardo de Cristo, tá? Então nós temos essas referências e aquilo que eu venho falando para você. Você acha que alguém se importa com esse conteúdo que eu publico? São pouquíssimos. De cada 10 mil brasileiros, um assiste o que eu tenho para falar. É tão pequeno que é obsoleto, é difícil de você encontrar até nas ruas pessoas que assistem esse conteúdo. Por isso que eu gostaria que você compartilhasse. Então assim, enquanto o meu conteúdo aqui no YouTube pega 10, 15, 20 mil de visualização, às vezes 5 mil de visualização,
grávida aos 13 tem 2,5 milhões. Então é mais importante para as pessoas, para o algoritmo, uma menina ficar grávida com 13 anos, conseguir 2,5 milhões de visualização, do que eu, que estou falando a história verdadeira da humanidade para você, pegar 5 mil de visualização. Tá entendendo a divergência? Então isso aqui é a Gadolândia, que, ó, grávida aos 13 anos, 4,3 milhões de visualização, 831 mil de visualização, fazendo beicinho ainda. Como se fosse algo, como o próprio Enéas Carneiro dizia, se fosse prudente isso aqui, né, o mundo está virando uma Sodoma e Gomorra, sodomitas não tem nem o que falar mais, tá? Então assim, é isso que eu venho falando para vocês, né? Enquanto esse conteúdo que eu faço aqui pega poucas visualizações, pessoas pegando milhões e milhares de visualizações fazendo porcaria. Então dê muito valor para o que eu estou te falando, porque em breve você não terá mais o meu conteúdo aqui. Não estou falando de mim, mas é óbvio que não é interessante para o sistema que meu conteúdo se amplie ao mundo inteiro, né? Então são pouquíssimas pessoas, é o Espírito Santo que tem que agir aí na tua cabeça para você vir aqui no meu canal e assistir os meus vídeos, porque simplesmente é o conteúdo que retrata a verdade, tá? Bom, falando disso, tá? Esse PDF aqui, chamado Arqueologia Proibida ao Início, estará no Como Vencer Todas, como um incentivo para você conhecer o meu trabalho. Tá com 50% de desconto, saindo de 597 para 297. Você tem o meu suporte, tem o conteúdo premium e agora eu tenho aí os PDFs da Arqueologia Proibida, tá? Para você poder participar. Recomendo que participe. Não adianta você querer se tornar, vou comprar uma casa própria sendo assalariado, que vai demorar 40, 50 anos, nós não temos tempo para isso. A minha recomendação para você, porque eu não sei se você entendeu, mas não existe múltiplas vidas, é somente uma, é bom você ter as coisas de forma mais intensa. Em vez de demorar 30 anos para comprar essa casa própria, o interessante é pensar em 1, 2, 3 anos no máximo, tá bom? Bom, o conteúdo tá lá, tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Sou Humberto Voltz, vou ficando por aqui. Forte abraço!